No vídeo de hoje, vamos revelar 10 princípios sobre prosperidade que podem transformar sua vida financeira. E o mais impressionante, todos estão registrados na Bíblia. Isso mesmo, aquele livro que muita gente acredita tratar apenas de espiritualidade também guarda ensinamentos profundos sobre como multiplicar, proteger e utilizar bem o dinheiro. Muita gente ainda pensa que a Bíblia condena o acúmulo de riqueza ou que prega uma vida de escassez como única forma de viver em santidade. No entanto, quando mergulhamos nas Escrituras com atenção, percebemos que o dinheiro é, na verdade, um dos assuntos mais recorrentes em suas páginas. O equívoco acontece porque a maioria interpreta esses textos de forma superficial, sem considerar o contexto e a intenção por trás de cada passagem. Existe um senso comum de que toda menção ao dinheiro na Bíblia carrega um tom de crítica ou reprovação, como se enriquecer fosse algo automaticamente imoral. A verdade é bem diferente. As Escrituras não só falam sobre dinheiro com frequência, como também oferecem instruções práticas sobre como lidar com ele. Muitos acreditam que só é possível agradar a Deus vivendo com o mínimo necessário, mas esquecem que grandes personagens bíblicos foram homens e mulheres de posses e ainda assim mantiveram sua fé e integridade. A raiz do problema não está na riqueza em si, mas na maneira como ela é utilizada. E é justamente isso que vamos explorar. Como esses ensinamentos milenares podem ser aplicados hoje no mundo real para alcançar liberdade financeira sem abrir mão dos princípios espirituais. Mas, como fica as pessoas que cresceram ouvindo que dinheiro era algo proibido? Afinal, como conciliar fé com prosperidade? A resposta para estas dúvidas internas e profundas está revelada justamente nas Escrituras. Quando falamos sobre influências bíblicas nos princípios de sucesso financeiro, Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, merece estar nessa lista. Embora ele não seja bilionário oficialmente como alguns nomes, ele é milionário de altíssimo patrimônio, empresário, investidor e uma das vozes mais influentes do mundo em educação financeira. Ele já afirmou publicamente que princípios bíblicos moldaram suas decisões e sua mentalidade financeira. Robert Kiyosaki frequentemente cita a Bíblia em palestras, livros e entrevistas. Um dos exemplos mais claros é quando ele menciona o versículo de Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse versículo é uma das bases centrais do argumento de Kiyosaki contra dívidas ruins. Ele ensina que, para ter liberdade financeira, é necessário entender como o dinheiro funciona e esse entendimento, segundo ele, pode ser encontrado nas Escrituras. Ele também defende a importância da generosidade, do dízimo, da disciplina e da sabedoria para investir, todos os princípios ensinados na Bíblia. Kiyosaki acredita que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim, e que quando usado com propósito, como ajudar os outros, criar empregos e impactar vidas, ele cumpre um papel espiritual. Em algumas entrevistas, ele até mesmo afirmou que a Bíblia é um dos livros mais ricos em sabedoria financeira, especialmente para quem sabe interpretar seus ensinamentos além do literal. O dinheiro por si só é neutro. Ele se torna benéfico ou destrutivo dependendo de como é usado. E quando usado com sabedoria, ele se torna uma poderosa ferramenta para abençoar vidas, sem ferir os valores espirituais. Desde pequenos, fomos ensinados a temer a riqueza, como se desejar uma vida próspera fosse algo errado aos olhos de Deus. Isso acontece porque, com o tempo, a humanidade aprendeu a desconfiar do dinheiro, não por causa dele em si, mas pela forma distorcida como muitos o buscam. A ambição descontrolada, a ganância e a vontade de enriquecer a qualquer custo fizeram com que a busca pelo dinheiro fosse associada ao pecado. Para evitar que as pessoas se perdessem nesses caminhos tortuosos, passou a ser mais seguro ensinar que o dinheiro é algo sujo, que ter muito é errado, e que o certo é viver com pouco. Mas essa visão, na verdade, ignora completamente o que está escrito na própria Bíblia. Porque, longe de pregar a miséria, a Bíblia oferece conselhos claros e práticos sobre como administrar recursos, multiplicar o que se tem e viver de forma digna, sem precisar passar necessidade. Sei que o que estou prestes a compartilhar pode chocar algumas pessoas, especialmente aquelas que cresceram dentro de uma tradição religiosa mais rígida. Muitas delas foram ensinadas a acreditar que qualquer discurso sobre prosperidade financeira é automaticamente uma distorção da fé, ou pior, uma heresia. Mas não estou aqui para contradizer crenças por gosto. Estou aqui para revelar o que está de fato nas Escrituras, com base em textos, contextos e princípios que foram aplicados com sucesso ao longo da história. Existe um motivo pelo qual esses ensinamentos funcionam tão bem. É porque eles são verdadeiros. E quando colocados em prática, geram resultados concretos, tanto no plano espiritual quanto no material. São ensinamentos que ajudam não apenas a ganhar dinheiro,
mas a fazer isso com sabedoria, propósito e equilíbrio, protegendo sua integridade e seu patrimônio ao longo do tempo. Reflita comigo. Existe um grupo de pessoas que, ao longo dos séculos, vem sendo associado ao domínio do conhecimento financeiro. São os judeus. E isso não é uma coincidência ou fruto do acaso. A base cultural e espiritual deles está diretamente ligada a uma coleção de livros que nós também conhecemos. A Bíblia. Durante milhares de anos, eles estudaram, viveram e transmitiram os princípios contidos ali, inclusive os que falam sobre dinheiro, negócios, investimentos e generosidade. E os resultados estão diante dos nossos olhos. É impossível ignorar a forte relação entre o sucesso financeiro desse povo e a aplicação prática dos ensinamentos bíblicos. Isso por si só já é uma prova incontestável de que os segredos que a Bíblia guarda não são apenas espirituais, mas também extremamente úteis para quem quer crescer, prosperar e deixar um legado. Talvez nesse momento, você esteja se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com dinheiro? E a resposta está logo no começo da Bíblia. Em Gênesis 2:15, vemos Deus dando a Adão sua primeira missão, cultivar e guardar o jardim. Isso antes mesmo da queda, ou seja, antes do pecado entrar no mundo. Isso nos revela algo poderoso. O trabalho não é uma punição, mas parte do plano perfeito de Deus para o ser humano. Deus criou um sistema onde o homem foi chamado a ser responsável, produtivo e diligente com aquilo que foi colocado em suas mãos. O trabalho veio antes do erro, o que mostra que ele carrega em si um propósito divino. Quando entendemos isso, percebemos que prosperidade não se trata de esperar passivamente por milagres, mas sim de aplicar sabedoria, disciplina e esforço na administração dos recursos que Deus nos confiou. Essa pequena passagem de Gênesis nos entrega um princípio-chave. A verdadeira riqueza nasce da boa administração. Deus poderia simplesmente ter feito tudo automático no Éden, mas escolheu colocar o homem como gestor da sua criação. Isso nos ensina que há um valor espiritual e financeiro no ato de cuidar, desenvolver e multiplicar aquilo que nos é dado. É um dos maiores erros pensar que a Bíblia condena o acúmulo de riqueza. A Bíblia não condena a riqueza, e sim os meios errados pelos quais ele é buscado. O trabalho sempre foi parte do plano de Deus para o ser humano. O que a queda trouxe foi o peso, o cansaço, as dificuldades do laborar, mas o princípio de produzir, administrar e cuidar permanece sendo um dom de Deus. Portanto, quando você trabalha com diligência e sabedoria, você está vivendo um propósito original. E é justamente dessa obediência prática que muitas bênçãos materiais começam a fluir. E aqui está o primeiro princípio fundamental que muita gente ignora quando o assunto é dinheiro: o trabalho sempre vem antes da recompensa. Veja bem, em Gênesis, Deus não deu a Adão uma companheira logo de início. Antes, ele deu a Adão uma missão, uma tarefa: cultivar e guardar o jardim. Isso nos mostra que no plano divino, primeiro vem o propósito e depois as bênçãos adicionais. E quando falamos sobre prosperidade, esse princípio se torna ainda mais evidente. Antes de desejar uma vida financeira confortável, antes de esperar por abundância, você precisa compreender que tudo começa com trabalho focado e administração responsável. A riqueza não é fruto de sorte, mas sim de um ciclo que começa com esforço, continua com sabedoria e culmina com a colheita. O trabalho é a raiz que sustenta toda a árvore da prosperidade. Ignorar isso é como plantar sementes e esperar frutos sem sequer regar a terra. Mais do que uma forma de ganhar dinheiro, o trabalho é um componente essencial da nossa existência. É nele que encontramos sentido, identidade e direção. Pessoas que vivem sem um propósito claro, sem uma ocupação produtiva, acabam muitas vezes mergulhadas em confusão emocional, tristeza profunda e até doenças físicas. Isso acontece porque fomos criados com a necessidade de sermos úteis, de produzir, de fazer a diferença em algo. O trabalho é a engrenagem que move o propósito de vida. E aqui, não estou falando apenas de um emprego tradicional com carteira assinada. Estou falando de qualquer atividade que tenha valor, que gere impacto e que contribua com sua vida e com a vida de outros. Pode ser um negócio próprio, uma vocação artística, uma missão social ou um projeto pessoal. O que importa é que você tenha uma ocupação que te desafie, te desenvolva e te leve adiante. Sem isso, a prosperidade nunca será completa. O segundo princípio poderoso que muitos ignoram quando se fala sobre dinheiro é esse: a riqueza não é coisa do diabo. Por mais que exista uma crença popular de que os ricos são gananciosos, frios ou exploradores, essa ideia não tem respaldo bíblico. Muito pelo contrário. Em Deuteronômio 8:18, está escrito com todas as letras: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza.
Ou seja, a habilidade de gerar prosperidade não vem do mal, não é obra do acaso, e nem é exclusividade de um grupo seleto. Ela é uma dádiva divina. O dinheiro em si não é sujo, e sim neutro. Ele só revela o coração de quem o possui. Quando usado com sabedoria, responsabilidade e propósito, o dinheiro se transforma numa poderosa ferramenta para fazer o bem, criar oportunidades, alimentar famílias, sustentar projetos e transformar vidas. A raiz do problema não está na riqueza, e sim no desvio de valores quando se coloca o dinheiro acima de Deus, transformando-o em ídolo e escravizando a própria alma. A Bíblia não condena a prosperidade financeira. O que ela combate é o amor cego ao dinheiro, a ganância desenfreada e a injustiça na maneira como os recursos são obtidos. Por isso, precisamos quebrar essa mentalidade de que todo rico é desonesto, e todo esforço por prosperidade é sinal de egoísmo. Muitas vezes, as pessoas projetam suas próprias frustrações financeiras criando narrativas negativas sobre os bem-sucedidos, como se ninguém pudesse enriquecer de maneira justa. Mas a verdade é que o sucesso pode sim ser fruto de esforço, aprendizado e boa administração, princípios que estão claramente presentes nas Escrituras. A Bíblia apresenta inúmeros exemplos de homens prósperos que foram abençoados por Deus, justamente porque souberam administrar com fidelidade aquilo que lhes foi confiado. Por isso, quando alguém prospera com ética, propósito e generosidade, essa pessoa está apenas vivendo o reflexo do dom que Deus concedeu. A capacidade de gerar recursos e usá-los de forma justa e sábia para impactar o mundo à sua volta. A verdade que poucos ousam dizer é que não há nada de errado em prosperar. Vergonha não é ter dinheiro, vergonha é viver de forma egoísta, seja com pouco ou com muito. A riqueza só se torna um problema quando ela toma o lugar de Deus no coração de alguém. Mas quando usada com discernimento, ela pode ser uma bênção para quem a possui e para todos ao redor. Não é à toa que tantos personagens bíblicos foram ricos e ao mesmo tempo considerados justos. O porquê disso tudo é que eles entenderam que eram apenas administradores, não donos absolutos daquilo que possuíam. O dinheiro nas mãos certas vira ferramenta de missão. E é justamente por isso que não devemos ter medo de crescer financeiramente, desde que nosso crescimento venha acompanhado de responsabilidade, humildade e propósito. Deus não dá talentos à toa. Se Ele te deu capacidade para gerar riqueza, é porque espera que você a use não apenas para seu benefício, mas também para cumprir um chamado maior. Prosperar é, portanto, uma forma de honrar a fonte de toda riqueza, o próprio Deus. O terceiro princípio poderoso sobre o dinheiro é direto e simples. Se você quer prosperar, deve se esforçar para ser o melhor no que faz. E isso não é uma ideia moderna ou apenas uma estratégia de negócios. Está na Bíblia. Em Provérbios 22, 29, lemos: Você já viu alguém habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Ou seja, a excelência atrai promoção, reconhecimento e acesso a círculos de maior influência. Quando você entrega um trabalho excepcional, você se torna valioso e o mercado recompensa esse valor. As pessoas não são pagas apenas pelo tempo que investem, mas pelo impacto que geram. Ser excelente é mais do que um diferencial, é um princípio bíblico de prosperidade. Deus nos ensina a fazer tudo com dedicação, como se fosse para Ele. E quando você leva isso a sério, você naturalmente se destaca. A prosperidade não é um golpe de sorte, mas uma consequência da excelência constante. Não se trata apenas de fazer mais que os outros, mas de alcançar o seu máximo potencial. Muitos se contentam com a mediocridade, fazendo apenas o básico, esperando um aumento ou uma promoção que raramente vem. Mas aqueles que decidem se aprofundar, estudar, praticar mais, buscar feedback e melhorar continuamente, se colocam em um patamar diferenciado. E não importa a profissão, seja você um médico, um professor, um designer ou um mecânico. O princípio é o mesmo. O mecânico que se limita ao básico continuará em oficinas comuns, mas aquele que se especializa, domina novas tecnologias e resolve problemas que ninguém mais consegue, acaba sendo procurado por grandes empresas, até por equipes de elite, recebendo valores proporcionais à sua excelência. Excelência não é luxo, é estratégia de vida. Não busque ser apenas mais um. Busque ser alguém que, pela qualidade do que entrega, se torna indispensável. É essa postura que abre portas que o dinheiro sozinho jamais conseguiria. A mentalidade da excelência transforma sua jornada profissional e também sua realidade financeira. Muitos querem saber como enriquecer rápido, mas essa é a pergunta errada. A pergunta que realmente muda tudo é: como posso me tornar tão bom no que faço que as pessoas estejam dispostas a me pagar muito bem por isso? Quando você trabalha nessa direção,
o dinheiro se torna uma consequência. Você para de correr atrás de oportunidades e passa a atrair as melhores oportunidades. As portas se abrem, convites surgem, e a estabilidade financeira deixa de ser um sonho distante. Excelência cria autoridade, reputação e um ciclo de prosperidade que não depende de sorte, mas de esforço intencional. E tudo isso está enraizado num princípio bíblico claro. Deus honra o esforço, valoriza a habilidade e promove aqueles que trabalham com dedicação. Portanto, o caminho mais rápido para a verdadeira prosperidade não é procurar atalhos, mas sim trilhar com disciplina o caminho da excelência. Agora chegamos ao quarto princípio poderoso sobre dinheiro e provavelmente esse é um dos mais ignorados, mesmo por quem frequenta igrejas a vida inteira. Segundo a Bíblia, a prioridade número 1 da produção de riqueza é prover para sua família. Isso mesmo. Antes de pensar em qualquer luxo, investimento ou até mesmo doações generosas, a sua primeira missão financeira é garantir o sustento da sua casa. E esse não é um conselho de autoajuda ou uma dica de planejamento financeiro moderno. É um mandamento espiritual. Em 1 Timóteo 5,8 está escrito: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Forte, não é? Isso mostra que não prover para sua família é mais do que um erro prático. É uma falha espiritual grave. Deus te deu a capacidade de gerar riqueza, não para ostentar ou acumular por vaidade, mas para honrar um princípio divino. Cuidar daqueles que Ele te confiou. Isso muda completamente a forma como devemos enxergar a prosperidade. A riqueza, então, não é só uma questão de sucesso pessoal. É um compromisso com o bem-estar dos seus pais, filhos, cônjuges, irmãos e até dos parentes mais distantes que precisam de apoio. E isso não é uma opção. É um dever. Muitas pessoas confundem espiritualidade com negligência financeira, como se fosse mais santo viver sem dinheiro, dependendo da boa vontade dos outros ou dizendo que Deus proverá enquanto ignoram sua responsabilidade direta de prover. Mas a verdade bíblica é clara. A fé não anula o trabalho, ela o fortalece. O dinheiro que você gera com esforço, sabedoria e propósito deve ser primeiramente direcionado para garantir moradia, alimentação, segurança e educação para os seus parentes. Isso é sagrado. É por isso que quando alguém prospera, uma das primeiras atitudes que toma é ajudar os pais, melhorar a vida da mãe, pagar o tratamento do avô, colocar os sobrinhos em uma boa escola. Não é apenas um instinto emocional. É um reflexo direto de um princípio espiritual que Deus já colocou dentro de nós. E entenda, isso não quer dizer que você precisa ser milionário para cumprir esse princípio. A Bíblia não está dizendo que quem tem pouco está falhando, mas sim que quem pode fazer mais e se recusa a fazer está ignorando sua missão espiritual. Preguiça, má administração, egoísmo ou até mesmo uma fé mal compreendida podem levar uma pessoa a negligenciar os próprios familiares. Isso, segundo a palavra, é negar a fé. Ou seja, espiritualidade verdadeira não se separa da responsabilidade. Um homem ou mulher que teme a Deus é alguém que se esforça para garantir que sua família esteja amparada. E isso exige planejamento, trabalho, visão e esforço contínuo. Portanto, antes de se preocupar com status, com carro novo ou viagens de luxo, faça essa pergunta: minha família está segura, bem cuidada e com futuro protegido? Se a resposta for não, sua prioridade está clara. A Bíblia já te mostrou por onde começar. E tem mais. Esse princípio também explica por que tantas pessoas prósperas continuam buscando crescer mesmo depois de já terem alcançado um bom nível de conforto pessoal. Elas não param porque entendem que sua missão vai além delas. Elas querem ajudar seus irmãos, seus filhos, seus pais, às vezes até levantar toda uma geração da miséria para a estabilidade. E com o tempo, esse senso de responsabilidade se expande para a comunidade. É quando a prosperidade se torna uma missão. A pessoa entende que quanto mais ela prospera, mais gente pode ser abençoada através dela. Isso é servir a Deus com as suas finanças. É transformar riqueza em legado. E legado não é o que você deixa para alguém, é o que você planta dentro das pessoas que ama. O dinheiro, quando alinhado com esse propósito, se torna uma ferramenta divina, um meio de cumprir a fé com ações concretas. Então sim, a produção de riqueza é espiritual. E não há nada mais nobre do que usar esse dom para cuidar daqueles que Deus confiou a você. Chegamos agora ao quinto princípio poderoso sobre dinheiro e esse aqui, se fosse levado a sério por mais pessoas, mudaria vidas inteiras. Não seja preguiçoso e nem dependa de outros. A Bíblia é direta sobre isso. Ela não tolera preguiça e não incentiva uma vida de dependência crônica. Em 2 Tessalonicenses 3,10, está escrito: se alguém não quer trabalhar,
também não coma. Essa afirmação não é uma metáfora, é uma verdade espiritual e prática. Viver esperando que outros resolvam seus problemas, sejam familiares, amigos ou governo, vai contra o princípio bíblico de responsabilidade pessoal. Deus nos criou com capacidade, inteligência e força para trabalhar, para construir, para gerar resultados. Não existe prosperidade verdadeira sem esforço. A mentalidade de vitimismo, onde tudo é culpa dos outros e a solução sempre vem de fora, é contrária ao que a palavra ensina. O chamado de Deus é para que você seja protagonista da sua vida financeira, não um espectador esperando por resgates que nunca vêm. Isso não quer dizer que não podemos passar por momentos difíceis. A Bíblia reconhece que há tempos de crise, de enfermidade, de desemprego, de luta. E nesses momentos, sim, é legítimo buscar apoio. Mas isso é bem diferente de viver uma vida inteira esperando que alguém nos sustente. O princípio bíblico é claro. Precisamos nos esforçar, trabalhar com diligência, desenvolver nossas habilidades e buscar autonomia. Quem vive sempre dependendo dos outros não está apenas vivendo fora do plano de Deus para sua vida financeira. Está negligenciando um chamado espiritual de maturidade e crescimento. A responsabilidade é um valor divino. O objetivo é que você, com o tempo, não só consiga se manter, mas também tenha condições de cuidar dos seus e até estender a mão para quem realmente precisa. A dependência constante é um sinal de que algo precisa mudar dentro de você, e não no mundo ao seu redor. É hora de sair da zona de conforto e assumir as rédeas do seu próprio destino financeiro. A sabedoria bíblica vai além da crítica à preguiça. Ela ensina também sobre o valor da boa administração. Em Provérbios 21:20, diz o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Ou seja, não basta apenas trabalhar, é preciso saber administrar. A pessoa sábia não apenas ganha dinheiro, mas sabe guardá-lo, multiplicá-lo e usá-lo com sabedoria. Já o tolo gasta tudo o que tem, vive no limite, sem planejamento, sem visão de futuro. Quantas pessoas vivem presas nesse ciclo de escassez, não por falta de oportunidade, mas por falta de organização? O problema não está só na renda, mas na mentalidade. Uma mente pobre destrói até grandes fortunas. Uma mente sábia constrói riqueza mesmo começando do zero. Deus não abençoa apenas o esforço físico, mas também a disciplina, a visão estratégica e a fidelidade com aquilo que Ele já colocou em suas mãos. A mudança começa de dentro, com uma decisão firme de não aceitar mais a mediocridade como estilo de vida. Então entenda: prosperar financeiramente não é um milagre repentino, nem um presente caído do céu. É fruto de esforço, responsabilidade e sabedoria. Quando você parar de colocar a culpa nos outros, no governo, na economia ou nas circunstâncias, e começa a assumir a responsabilidade pelos seus resultados, algo poderoso acontece. Você ativa um princípio espiritual de crescimento. Deus honra aqueles que trabalham, que perseveram, que não desistem. A autossuficiência bíblica não é isolamento. É maturidade. É entender que sua vida financeira é sua responsabilidade. E quando você assume isso de forma sincera, você libera o favor de Deus sobre as suas finanças. Ele multiplica o que você planta. Ele abençoa o que você administra bem. Mas primeiro, Ele espera que você se levante, trabalhe e faça a sua parte. Se você quiser viver o que a Bíblia promete sobre prosperidade, a jornada começa com uma decisão: deixar de ser dependente e se tornar um verdadeiro administrador das bênçãos que Deus já colocou nas suas mãos. O sexto princípio financeiro é direto, prático e transformador. Se você deseja construir riqueza de verdade, precisa ter disciplina com seu orçamento. Muita gente vive dizendo que não consegue juntar dinheiro porque ganha pouco, mas a verdade é que a maioria vive no sufoco financeiro não pela renda, mas pela falta de planejamento. A Bíblia ensina que o sábio acumula e administra bem seus recursos, enquanto o tolo gasta tudo o que tem. Isso já quebra aquela mentalidade comum de que se eu ganho mais, posso gastar mais. Não é assim que a prosperidade funciona. A verdadeira liberdade financeira não vem apenas de ganhar mais, mas de saber como manter e multiplicar o que você ganha. Viver abaixo do que se ganha, guardar uma parte, investir com sabedoria e evitar o desperdício. Esses são os hábitos que constroem um futuro sólido. Há pessoas que já ganharam milhões, mas perderam tudo porque não tinham controle. Outras, com rendas modestas, enriqueceram com disciplina, paciência e inteligência. O ponto aqui é que se você não tem controle sobre seu dinheiro hoje, você também não terá quando ganhar mais.
É por isso que a Bíblia faz um alerta poderoso sobre dívidas. Em Provérbios 22:7 está escrito: o devedor é escravo do credor. Isso não é apenas uma questão de números, é uma realidade espiritual e emocional. Toda vez que você se endivida sem sabedoria, está abrindo mão de sua liberdade. Você começa a trabalhar não para construir seu futuro, mas para pagar o passado. É como correr numa esteira. Por mais que você se esforce, continua no mesmo lugar. A dívida mal administrada é uma prisão silenciosa que corrói sua paz, atrasa seus planos e limita suas escolhas. A Bíblia não diz que toda dívida é pecado, mas alerta que ela é perigosa e só deve ser usada com muita sabedoria. Dívidas estratégicas, como um financiamento bem planejado para investir ou expandir um negócio, podem ser úteis. Mas quando você pega empréstimos para ostentar, fazer compras impulsivas ou manter um padrão de vida que não condiz com sua realidade, você está se colocando em risco. E o preço disso não é só financeiro. É também emocional, espiritual e familiar. E tem mais. Guardar dinheiro sem fazer nada com ele também não é sabedoria bíblica. Em Mateus 25, a parábola dos talentos mostra exatamente isso. Um senhor entrega dinheiro a 3 servos. 2 deles investem e dobram o valor. O terceiro, com medo, enterra o talento. Quando o senhor volta, elogia os 2 primeiros e repreende o terceiro, chamando de servo mau e preguiçoso. O que isso ensina? Que guardar dinheiro e não fazê-lo crescer é negligência. Deus espera que administremos bem nossos recursos, mas também que os multipliquemos. Não se trata de sair investindo por impulso, mas sim de desenvolver uma mentalidade de crescimento. De estudar, buscar conhecimento, aprender sobre finanças e aplicar com sabedoria. O dinheiro que você guarda sem render está perdendo valor por causa da inflação. E pior, está parado, sem cumprir o propósito que Deus designou para ele. Quem age com medo, deixa de colher frutos. Quem age com estratégia, colhe abundância. A decisão está nas suas mãos. Por isso, se você quer sair do sufoco e entrar num ciclo de prosperidade, a pergunta não deve ser quanto mais posso ganhar, mas como posso administrar melhor o que já tenho. Porque a chave da riqueza não está só no aumento de renda, mas na excelência da gestão. Quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Isso não é apenas uma promessa bíblica. É um princípio financeiro universal. Comece criando um orçamento realista, cortando excessos, eliminando dívidas ruins e investindo de forma consciente. Comece pequeno, mas comece agora. O segredo está na consistência. Disciplina com orçamento é mais poderosa que um aumento de salário. Multiplicar seus talentos, como na parábola, é assumir a responsabilidade de fazer seu dinheiro trabalhar por você, e não o contrário. Com disciplina, você não apenas escapa da escravidão financeira, mas constrói uma vida onde o dinheiro se torna ferramenta de propósito, liberdade e legado. E isso, sim, é viver de acordo com os princípios que Deus deixou para a verdadeira prosperidade. O 7º princípio bíblico da riqueza é: seja sábio com seu dinheiro. Parece simples, mas esse conselho tem salvado e perdido muitas pessoas ao longo da história. A Bíblia deixa claro que o homem prudente examina bem seus caminhos antes de agir. Isso quer dizer que quando você ouve falar daquele investimento milagroso que promete multiplicar seu dinheiro rapidamente, a atitude correta não é correr e aplicar tudo o que tem. O sábio investidor analisa, pesquisa, questiona e só depois decide. Infelizmente, muitos hoje agem no impulso, seduzidos por promessas de ganhos fáceis, e acabam perdendo tudo. E isso não é só um erro financeiro. É uma negligência contra um princípio espiritual de responsabilidade e discernimento. O dinheiro não deve ser tratado como um jogo de sorte, mas como uma ferramenta que exige sabedoria, estratégia e conhecimento. Quem investe sem estudar está se comportando como um tolo, e a Bíblia é clara. A tolice leva à ruína. A verdadeira prosperidade começa com a inteligência financeira, com o hábito de aprender, buscar conselhos e agir com cautela. O sábio não segue a multidão. Ele segue a verdade. A Bíblia também ensina, de forma surpreendentemente moderna, um princípio que hoje é básico para qualquer investidor profissional. É sobre a diversificação. Em Eclesiastes 11:2 está escrito: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Esse versículo milenar fala exatamente sobre o que os maiores investidores do mundo ensinam. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. E sabe por quê? Porque o futuro é incerto. O mercado muda. A economia oscila. E o que hoje parece seguro, amanhã pode desmoronar.
Diversificar seus investimentos é como construir uma casa com várias colunas. Se uma falha, as outras mantêm a estrutura de pé. É uma estratégia de proteção, de estabilidade e crescimento sustentável. Isso vale para tudo: ações, imóveis, fundos, renda fixa, negócios próprios e até criptomoedas. Quando você distribui seus recursos de forma inteligente, você não só protege seu patrimônio como também aumenta suas chances de retorno. É uma prática financeira sábia e, acima de tudo, bíblica. Muitos multimilionários seguem esse princípio. E muitos de suas mentalidades sobre dinheiro vêm de ensinamentos bíblicos. E veja, não é coincidência que essas pessoas não colocam tudo em um único lugar. Elas estudam, analisam e se cercam de conselhos sábios. Por isso, não caia na armadilha de acreditar que existe um único investimento perfeito que vai resolver sua vida. Isso é fantasia. A Bíblia nos chama à maturidade, ao planejamento e à prudência. A pessoa que diversifica está se preparando para os altos e baixos da vida financeira. Está construindo uma base sólida que resiste ao tempo, às crises e às mudanças de cenário. Enquanto muitos vivem de expectativas irreais, o sábio vive de estratégias reais. A diferença entre os dois está na sabedoria aplicada. E sabedoria, segundo a Bíblia, é um dom precioso que deve ser buscado mais do que o ouro. Portanto, se você quer crescer financeiramente de forma bíblica e sustentável, o caminho não é correr atrás de promessas milagrosas. É estudar, aprender e diversificar. Comece pequeno, mas comece certo. Se você ainda não entende sobre um tipo de investimento, estude antes de colocar seu dinheiro ali. Converse com quem entende. Leia, assista, pesquise. A inteligência financeira não é um dom reservado a poucos. Ela pode e deve ser desenvolvida. Lembre-se, o dinheiro é um servo poderoso, mas um péssimo mestre. Quando mal administrado, ele destrói. Mas quando guiado com sabedoria, ele constrói. E o que você está construindo hoje com seu dinheiro? Um castelo na areia ou uma fortaleza sobre a rocha? A decisão está em suas mãos. O princípio bíblico está diante de você. Seja sábio com seu dinheiro. E ao seguir esse caminho, você estará não apenas protegendo seu patrimônio, mas honrando a Deus com cada decisão financeira que tomar. O 8º princípio bíblico sobre dinheiro é profundamente estratégico. Prepare a herança para os filhos de seus filhos. Essa frase não é apenas bonita. Ela é um chamado direto à responsabilidade financeira multigeracional. Em Provérbios 13:22, a Bíblia nos ensina que o justo não pensa apenas em si mesmo, mas se preocupa com o futuro da sua descendência. E o mais interessante é que o versículo vai além. Ele afirma que a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Isso significa que, com o tempo, o dinheiro mal administrado por quem age sem sabedoria acaba sendo transferido para as mãos daqueles que seguem os princípios de Deus. Esse ensinamento revela um padrão. O dinheiro não permanece onde há desperdício e desordem, mas migra para onde há inteligência, propósito e administração responsável. É por isso que vemos tantas histórias de pessoas que, mesmo herdando grandes fortunas, as perdem por falta de preparo. Enquanto outras, que começaram do zero, prosperam porque aplicaram princípios sólidos. A lição é clara. Construir um legado financeiro é dever de todo aquele que deseja honrar a Deus com suas finanças. Agora, aqui vai uma verdade que vai incomodar muita gente, mas é bíblica. A herança mencionada nas Escrituras não é simbólica, nem espiritualizada. O livro de Provérbios é prático, direto, objetivo. Ele fala de bens materiais, propriedades, dinheiro real. A Bíblia valoriza princípios e valores? Sim. Mas nesse contexto, ela está falando de legado financeiro tangível, aquilo que pode ser passado de geração em geração para evitar que sua família recomece do zero a cada ciclo. Muitas pessoas espiritualizam esse princípio dizendo que o verdadeiro legado é a fé, e embora isso seja parte da verdade, não é o ensinamento desse versículo. Fé sem estrutura gera dependência. E filhos sem herança financeira enfrentam as mesmas lutas que os pais já poderiam ter vencido por eles. A herança bíblica é prática. É o resultado de um planejamento consciente, de decisões financeiras sábias e da recusa de viver apenas para o presente. Quando você entende isso, para de gastar tudo o que ganha e começa a construir algo que realmente pode mudar o destino da sua família. Veja um detalhe interessante que reforça esse princípio. A Bíblia diferencia a riqueza de bênçãos como uma esposa prudente. Em Provérbios 19:14, está escrito: casa e riqueza são herdadas dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. O que isso quer dizer?
que bens materiais podem e devem ser construídos e deixados como herança. Já relacionamentos saudáveis, sabedoria e direção espiritual vêm diretamente de Deus. Ou seja, o legado financeiro é sua responsabilidade. Deus não vai fazer por você o que Ele já te instruiu a fazer. Construir riqueza, investir com inteligência, educar financeiramente seus filhos. Tudo isso está sob seu comando. Se você negligencia essa missão, está abrindo espaço para que outras pessoas, talvez nem tão justas, se beneficiem do que você trabalhou. Isso é forte, mas é verdade. Se você não prepara um plano para sua herança, alguém vai herdar o que era para seus filhos. E essa herança pode ser desperdiçada, diluída ou usada contra os próprios valores que você viveu. Por isso, o 8º princípio bíblico é um alerta e, ao mesmo tempo, uma direção clara. Pense além de você. Planeje além do agora. Sua missão é deixar um caminho financeiro pavimentado para os filhos dos seus filhos. E isso começa com atitudes práticas. Criar uma reserva de emergência, investir em ativos que se valorizam com o tempo, ensinar seus filhos a administrarem o que receberão e evitar o desperdício. Criar uma herança não é apenas acumular dinheiro. É formar uma mentalidade. É preparar seus descendentes para que saibam como usar aquilo que vão receber. A Bíblia deixa claro: se você age com sabedoria, sua riqueza não acaba em seus dias. Ela continua. Ela impacta. Ela transforma. E mais. Ela honra a Deus porque reflete sua obediência aos princípios dele. Portanto, não viva como se tudo terminasse com você. Viva para que sua vida seja o início de uma história de prosperidade que vai durar por gerações. Esse é o legado de quem entende que administrar riquezas não é apenas uma questão de competência. É uma missão espiritual. O 9º princípio bíblico sobre o dinheiro é um dos mais poderosos, e ao mesmo tempo, um dos mais negligenciados. Dê sem esperar nada em troca. Esse princípio vai diretamente contra a mentalidade egoísta e imediatista da sociedade atual, onde muitas pessoas só ajudam se houver algum tipo de benefício envolvido. Mas a Bíblia é clara. Generosidade é um pilar da verdadeira prosperidade. Em Malaquias 3:10, Deus diz: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa." Ou seja, o foco aqui não é apenas dar dinheiro para uma instituição religiosa, mas sim garantir que haja suprimento para os necessitados, para as viúvas, os órfãos, os desamparados. A riqueza, segundo a palavra, não é um fim em si mesma. É um meio de fazer o bem, um meio de transformar realidades, um meio de mostrar o amor de Deus de forma prática. É por isso que o verdadeiro propósito de acumular não é ostentar, mas sim impactar positivamente a vida de outras pessoas. A Bíblia não diz para você dar esperando algo em troca, mas afirma que à medida que você planta com generosidade, colhe com abundância. Agora, olha só que interessante. Esse princípio da generosidade não é apenas espiritual. Ele tem efeitos diretos na sua vida financeira também. Quando você desenvolve um coração generoso, algo muda na sua mentalidade. Você deixa de viver com medo da escassez e começa a viver com confiança na provisão. E essa mudança de mentalidade faz toda a diferença. Porque quem vive com medo segura tudo o que tem. Mas quem confia em Deus como fonte, tem liberdade para repartir, ajudar e semear. E é aí que o ciclo da abundância começa. Você planta, colhe, reparte, e colhe ainda mais. É como se a generosidade abrisse as comportas do céu para liberar bênçãos que estavam retidas. Só que a chave está na motivação. Você não pode dar esperando retorno imediato. Você dá porque entende que é isso que Deus espera de você como mordomo daquilo que Ele te confiou. A recompensa é consequência, não objetivo. E quanto mais você amadurece nesse princípio, mais você percebe que dar é, na verdade, uma forma poderosa de prosperar. Mas tem um alerta importante aqui. A Bíblia deixa claro que se você não souber administrar bem sua vida financeira, corre o risco de se tornar escravo do sistema. Generosidade não é gastar sem pensar, nem dar o que você não tem. É dar com sabedoria. A mesma palavra que manda ser generoso também manda planejar, poupar e investir. Então, se você vive endividado, preso em cartões de crédito, financiamentos e empréstimos, você não terá liberdade para ser generoso. E é exatamente isso que o inimigo quer. Que você esteja tão atolado de contas que não consiga ajudar ninguém. Porque uma vida travada financeiramente é uma vida limitada espiritualmente. Por isso, organizar suas finanças não é só uma questão prática. É um ato de obediência. É um preparo para que você possa cumprir seu propósito de forma plena. Deus quer que você prospere.
Mas ele quer que essa prosperidade transborde na vida dos outros. Que sua generosidade seja resposta de oração para alguém. Que sua contribuição leve esperança a quem está caído. E que, ao final, seu dinheiro seja usado para algo muito maior do que conforto pessoal. Seja usado para manifestar o reino de Deus na terra. E aqui vai uma chave final. A verdadeira riqueza se mede pelo impacto que você gera. Não pela conta bancária, mas pela quantidade de vidas que você consegue transformar com aquilo que tem. Isso não quer dizer que você precisa ser milionário para ser generoso. A generosidade não está no valor que você entrega, mas no coração com que você entrega. A viúva que deu 2 moedas no templo foi elogiada por Jesus porque deu tudo o que tinha, enquanto outros, que deram quantias maiores, deram apenas do que lhe sobrava. Então entenda. A generosidade é um estilo de vida, não um evento. É algo que você pratica com regularidade, com estratégia e com propósito. Dar sem esperar nada em troca é um ato de fé. É confiar que Deus é sua fonte e que Ele jamais deixará faltar o necessário. Se você quer experimentar uma nova dimensão de prosperidade, comece aqui. Seja generoso. Seja estratégico. E seja fiel. Porque no reino de Deus, quem semeia com alegria, colhe com abundância. Não apenas em finanças, mas em paz, propósito e realização. O 10º e último princípio bíblico sobre o dinheiro é um alerta profundo e atemporal. Quando a dependência financeira se instala, a servidão é inevitável. A história de José no Egito geralmente é exaltada como exemplo de administração e estratégia, mas há uma parte crucial que muitos ignoram: o que acontece com o povo após a crise começar. Gênesis 47:14 revela que todo o dinheiro foi esgotado, pois as pessoas compravam alimento do governo. Elas haviam deixado de lado sua autonomia e agora dependiam totalmente do sistema para sobreviver. Quando o dinheiro acabou, começaram a vender seus bens, depois suas terras e, por fim, a si mesmos. Esse ciclo nos ensina um princípio econômico incontestável. Se você não construir sua liberdade financeira, alguém a tomará de você. Depender de terceiros para sua sobrevivência financeira é abrir mão da sua liberdade pouco a pouco. A história mostra que a fome não tirou a dignidade das pessoas de uma vez, ela foi arrancando em etapas. Primeiro o dinheiro, depois os bens, a terra e, por fim, a liberdade. Esse padrão revelado na Bíblia se repete até os dias atuais. Quando um governo ou sistema concentra toda a riqueza e os meios de produção, o povo passa a não ter mais escolhas. No início parece uma solução. O Estado oferece ajuda, fornece recursos e segurança. Mas aos poucos, a dependência se instala e a população perde o poder de decisão. Isso é exatamente o que aconteceu com o povo egípcio. Quando seus recursos acabaram, começaram a trocar gado, cavalos e qualquer bem que ainda possuíam por comida. No ano seguinte, sem nada além do próprio corpo, se ofereceram como escravos em troca de sustento. Foi aí que Faraó passou a controlar tudo: terras, bens e pessoas. Isso não é só um relato histórico. É um retrato claro do que acontece quando negligenciamos a responsabilidade pessoal sobre nossas finanças. E se você acha que isso está distante da realidade atual, pense novamente. O ciclo da dependência continua. Dívidas impagáveis, alta carga tributária, inflação mascarada, auxílios que condicionam, e um sistema que pune quem tenta prosperar fora da cartilha. Agora repare em outro ponto crucial. Depois de adquirir todo o poder econômico e humano, José institui um imposto fixo de 20% sobre toda a produção futura. Isso se torna uma lei permanente. E o que acontece em seguida? Um novo faraó assume o poder, um que não conhecia José e usa essa estrutura consolidada para escravizar o povo de Israel. Ou seja, o que começou como uma crise temporária, virou um sistema de opressão duradouro. Isso nos ensina uma lição dura. A perda da liberdade financeira não acontece de um dia para o outro, ela é gradual. Primeiro, você perde o controle do seu orçamento. Depois, depende de cartões, empréstimos, financiamentos. A seguir, aceita qualquer emprego ou condição porque não pode se dar ao luxo de escolher. E quando menos espera, está preso num ciclo onde não vive, apenas sobrevive. A liberdade financeira, portanto, não é sobre riqueza ostentatória. É sobre não precisar se ajoelhar diante de ninguém para garantir sua existência. É sobre poder dizer não quando necessário e tomar decisões alinhadas aos seus princípios e propósito. E para encerrar, entenda os 4 erros que levaram o povo à servidão. Primeiro, confiar cegamente no governo para prover tudo. Segundo, gastar tudo o que tinham sem planejamento, sem estratégia de longo prazo. Terceiro,
trocar ativos valiosos e duradouros por necessidades imediatas. E quarto, entregar sua liberdade em troca de sobrevivência. O resultado foi uma tributação permanente, servidão e perda total de autonomia. Esse é o destino de quem não assume a responsabilidade de cuidar da própria vida financeira. Se você quer mudar sua história, precisa agir agora. Invista em educação financeira, construa fontes de renda múltiplas, diversifique seus investimentos e pare de depender de uma única estrutura para sobreviver. A independência financeira começa com decisões diárias: economizar, investir, empreender, planejar. Não espere a escassez bater a porta. Antecipe-se. E se esse conteúdo fez sentido para você e você quer ir além, aprender a investir de forma inteligente e construir riqueza da maneira certa, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou desse conteúdo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.